acho que ele não vai falar disso, né? Ele deve falar dos aviões, né? Eu ia entrar nesse assunto também. Você estava na minha manga. Assuntos mais tangíveis. Mas eu acho que essa Só questão para o assinante em casa, que nem todo mundo está correndo todas as discussões, a Força Aérea Brasileira vai renovar os seus aviões de interceptação e caça. É um imenso negócio, estão na corrida franceses e americanos, basicamente. Sim. Mas eu acho que essa questão... Os suecos, russos. Mas parece que fechou ali. Frota, foi levantado e o governo brasileiro pediu explicações, o Celso Amorim ligou para Condoleezza Rice, ainda era o governo anterior, quando se tomou essa decisão. E foi explicado que a quarta frota existe no papel, digamos, que é virtual. Não tem uma quarta frota. Não tem um navio, né? Que um navio, um cruzador, alguma que esteja ocupando. E a gente sabe que uma grande potência tem os seus braços estendidos para o mundo inteiro. Os Estados Unidos estão em todos os oceanos. Aqui, como não há uma ameaça imediata, eles estão virtualmente. Se houver alguma crise, alguma coisa, como já tivemos nos 80, as Malvinas, aí se mobilizaria. Mas eu também não vejo nenhuma ameaça à integridade territorial, mesmo marítima, e ameaça aos descobrimentos de petróleo, que interessa até aos americanos que haja petróleo aqui, para eles poderem importar, que eles estão com uma crise de energia lá. Chaves, aliás. Aí eu acho, de novo, volta a essa visão mais global, é a visão de mundo e a influência do partido no governo. Quer dizer, está havendo na política externa, diferente de outros setores, sobretudo o setor econômico, em que o PT não tem influência, na política externa há uma influência grande e o PT tem uma posição muito crítica em relação aos Estados Unidos. O Guilhom lembrou, no começo do governo, agora já caiu um pouco o discurso, mas se falava de que o Brasil ia mudar a geografia econômica do mundo e que a criação da unidade latino-americana era para se opor à penetração americana na região. Há esse substrato dentro da cabeça dos formuladores atuais da política externa. Então, essa questão da quarta frota, eu acho que se insere nisso. Quer dizer, é uma manifestação retórica que vai de encontro aos interesses partidários para ganhar eleitorado aqui dentro. Mas agora estamos diante de uma situação difícil frente aos Estados Unidos, que é essa renovação necessária de aviões importantes. É um negócio que deve chegar com todas as suas periferias a mais de 10 bilhões de dólares. Mas aí entra que eu estou falando da compra dos aviões. Mas aí entra a questão da transferência de tecnologia, que é importante, é uma das decisões importantes que o governo tomou, e aí vai ganhar, eu acho, o país, ou a companhia que resolver efetivamente ceder tecnologia. No caso do governo americano, tem o que você se referiu, é esse certificado de consumo final. E há restrições tecnológicas, sobretudo nos aviônicos, né, na parte mais sensível da aviação, são aviões de combate. Dificilmente, pelo que a gente conhece, haveria transferência de tecnologia de maneira consistente por parte dos Estados Unidos. Agora, resta saber se os outros vão transferir. Se algum dos outros concorrentes decidir transferir, pelo discurso oficial, vai ser feito com a potência que transferir. Isso é um bom exemplo para exercer a soberania, atender os interesses nacionais sem fazer retórica. Não se trata de ser subserviente aos Estados Unidos. Se nos interessar, pelas razões apontadas pelo Rubens, comprar os aviões franceses, ótimo, façamos. O que é incômodo, no mínimo, é fazer anti-americanismo retórico em torno de espantalhos do passado. Vamos falar de Honduras? Um golpe tirou o presidente, que não é exatamente uma brilhante personalidade política, mas aí houve uma quase unanimidade entre as diversas instituições internacionais, multilaterais e os diversos países em que não se pode admitir um golpe. O Brasil está fazendo a coisa certa nesse caso? Infelizmente, eu gostaria de dizer que sim, né? Mas infelizmente gostaria de dizer que sim. Não, eu gostaria de dizer que sim, mas infelizmente vou ser obrigado a dizer que não. Entendi. Porque eu acho que todo esse episódio, ele perdeu muito com o excessivo ativismo dos organismos internacionais, especialmente no caso da OEA. Né? Dizer, o
que estava antigamente, pelo menos, nos estatutos da OEA, quando se adotou a cláusula democrática, ela dava poderes ao secretário-geral da OEA para imediatamente, e sem mais, se dirigir àquele país e fazer um relatório ao Conselho de Ministros, não sei o que se chama Conselho de Ministros, enfim, o Conselho da OEA, e aí constatado que havia um risco às instituições, etc, etc, etc. Ou seja, havia uma temporalidade. Né? O que aconteceu? A OEA imediatamente condenou, deu um ultimato, coisa que não faz parte da nossa tradição diplomática, se reunir uma instituição como a OEA e dar um ultimato para um dos países. Né? Então, isso tornou a situação mais insustentável, porque criou dois blocos irredutíveis. O Zelaya, presidente, crente de que ele poderia ter, tendo razão pelo fato de ter sido deposto a mano militare, né? Porque uma coisa é ele ser deposto pelo Supremo, ter sido eventualmente outra é ser preso em casa e posto para fora do país, né? Outra coisa é ser preso por um grupo de militares e depois posto para fora do país. De pijamas. De pijamas. Então, se fosse pelo menos um general, esse pijama seria mais, enfim. Mas o que acontece? Ele fica aparentemente super protegido para criar uma posição irredutível. E, por outro lado, você tem do outro lado o governo brasileiro, junto com o governo de Chávez, junto com o Kirchner, etc., etc., que se interferem diretamente a ponto dos presidentes quererem participar de uma ação como essa. A primeira ideia é que eles desembarcassem juntos. Exatamente. É que a coragem na ordem do discurso é inversamente proporcional à coragem física, digamos assim. Né? Então, uma coisa é a pessoa botar um Stetson, não sei se é Stetson, aquele chapéu de cowboy que ele põe, botar um colete, etc. Ficar um pouco nesse figurino que é moda agora na América do Sul, é que cada chefe de Estado, para ter realmente liderança, tem que ter uma fantasia apropriada. Né? Então, com isso, criou-se uma situação de ópera bufa nessa questão. Esse caso é muito curioso, porque se a gente for analisar o que aconteceu, a gente vai entender a convergência de posições dos Estados Unidos com a do Brasil. Mas na prática, é uma situação que não tem nada a ver a posição de um com a posição de outra. O que aconteceu em Honduras foi que o presidente Zelaya estava contra a Constituição, certo, forçando uma mudança para dar mais poderes e, eventualmente, até ele permanecer por mais tempo. Havia meios legais para impedir isso, que ele mandou um projeto para ser examinado pelo Congresso. O Congresso podia recusar, a Suprema Corte podia recusar e ele perderia. Mas aí que vem o precedente e coloca a posição americana. A posição americana contra o que aconteceu é porque houve um golpe de Estado que estabeleceu um precedente nesses últimos anos, que já tinha passado essa fase, e se retomou um golpe de Estado militar. Os Estados Unidos ficaram contra por isso, por causa do golpe. No nosso caso, nós, como disse o Guilhom, nós estamos a favor do Zelaya por solidariedade, sem levar em consideração que ele estava querendo dar um golpe. O que houve não foi um golpe, foi um contragolpe equivocado, errado, que deve ser condenado, injustificável, mas as razões do apoio, porque quando se discute, o Brasil tem a mesma atitude dos americanos. Não, os americanos tomaram essa decisão por causa do precedente e estão sob grande pressão da direita, e o Obama mudou, foi uma mudança de posição americana, de condenar logo no começo o golpe de Estado militar. A nossa posição é diferente, a gente não condenou, quer dizer, condenamos também o golpe militar, mas a motivação não foi essa, a motivação foi reinstalar no poder o presidente que estava ameaçando as instituições em Honduras.